Série Assim diz o Senhor. Estudo número 19, primeira parte. Confissão e perdão. Pergunta 1. Qual é a instrução divina concernente à confissão dos pecados? Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessarão o pecado que fizeram. Números 5, versos 6 e 7. Resposta bíblica. A instrução divina concernente ao pecador é que os pecados cometidos sejam confessados ao Senhor e às pessoas que foram vítimas destas transgressões. Pergunta 2. Quão inútil é procurar esconder o pecado? E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Salmo 90, verso 8. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 13. Resposta bíblica. Nada pode ser escondido do Senhor nosso Deus. Tudo está amplamente revelado diante dos seus olhos. Ele é onisciente. Tudo sabe. Pergunta 3. Que promessa é feita aos que confessam seus pecados? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Resposta bíblica. Ao confessarmos nossos pecados, Deus, através de Jesus Cristo, que é fiel e justo, nos perdoará estes pecados e também nos purificará das injustiças cometidas. Pergunta 4. Quais são os diferentes resultados de encobrir e confessar os pecados? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Resposta bíblica. Esconder ou tentar esconder as transgressões cometidas significa que nunca haverá prosperidade ou felicidade na vida do transgressor. Por outro lado, confessar e deixar as transgressões significará imediatamente o alcance da misericórdia divina. Pergunta 5. Quão exatos deveríamos ser na confissão de nossos pecados? Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Levíticos 5, 5. Resposta bíblica. Tudo o que foi praticado em termos de pecado, transgressão, iniquidade, deve ser confessado plenamente ao Senhor. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Esses pecados podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Podem ser faltas que devem ser confessadas a pessoas por elas ofendidas. Ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessadas com a mesma publicidade. Toda confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Caminho a Cristo, página 36. Pergunta 6. Em que medida reconheceu Israel, certa vez, o seu mau proceder? E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei.
Primeiro livro de Samuel 12:19. Resposta bíblica. O povo, nesta ocasião, confessou diante de Samuel os seus pecados cometidos contra Deus, tendo eles ainda acrescentado um outro grande pecado, que foi o de desconsiderar a Deus como seu guia e pedirem para si um rei humano. Pergunta 7. Quando Davi confessou o seu pecado, que disse ele haver Deus feito? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32:5. Resposta bíblica. Ao haver confessado os seus pecados diante do Senhor, Davi confirma que Deus o perdoou da sua maldade e do seu pecado. Pergunta 8. Em que punha Davi a esperança de perdão? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. Resposta bíblica. Davi sempre colocou a sua esperança de perdão na multidão das misericórdias de Deus. E nós, é claro, podemos fazer o mesmo. Pergunta 9. Que está Deus pronto a fazer por todos os que buscam perdão? Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmo 86:5. Resposta bíblica. Deus está pronto a imediatamente perdoar, por sua bondade, as transgressões confessadas e abandonadas. Pergunta 10. Qual é a medida da grandeza da misericórdia de Deus? Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmo 103:11. Resposta bíblica. A misericórdia divina é tão infinita e tão elevada quanto o próprio céu, que está acima da terra. Pergunta 11. Em que medida perdoa o Senhor quando alguém se arrepende? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. Resposta bíblica. Deus é grandioso em perdoar. Aceitará benignamente a toda pessoa que diante dele se puser em confissão e arrependimento. Pergunta 12. Qual é a razão dada para a prontidão de Deus em perdoar pecados? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias 7:18. Ver também Salmo 78:38. Resposta bíblica. Uma apenas é a razão de Deus estar pronto a perdoar seus filhos que confessam as suas transgressões. É o prazer que ele tem na benignidade, na sua bondade para conosco. Pergunta 13. Por que manifesta Deus tal misericórdia e longanimidade para com os homens? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segunda carta de Pedro 3:9. Resposta bíblica. Deus manifesta sua longa misericórdia para conosco, porque ele não quer que um ou outro se perca, mas que todos sejam salvos. Pergunta 14.
Que oração fez Moisés em favor de Israel? Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Números 14, 19. Resposta bíblica. O pedido de Moisés pelo seu povo foi: perdoa, Senhor, os pecados, as transgressões, a iniquidade deste seu povo. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão. Ainda que sejam vermelhos como lá serão. Ainda que teus pecados sejam como escarlata, brancos, brancos se farão, como lã se tornarão. Desfará tuas culpas, delas não se lembra mais. Desfará tuas culpas, delas não se lembra mais. Vinde a mim, vós cansados, diz Jesus, Senhor. Mal embora tu sejas,